Notícias realmente urgentes. A Rússia lançou mísseis em direção ao Reino Unido na região do Canal da Mancha, justamente no momento em que estavam anunciando o nome do novo primeiro-ministro. Essa é uma história ilustrativa de como a Rússia selvagem cumprimenta novos líderes. No Reino Unido, o primeiro-ministro acabou de mudar, agora é Andy Burnham, e literalmente no dia seguinte após ele assumir o cargo, um navio de guerra russo se aproximou da costa britânica e realizou disparos. Formalmente foram exercícios com tiros reais bem na costa de Plymouth. Assim, Moscou decidiu mostrar força ao novo primeiro-ministro. Mas o novato, logo no primeiro dia, declarou que estará com a Ucrânia 100% e que nenhum russo vai assustá-lo. Por isso, hoje vou explicar brevemente sobre os disparos feitos pela fragata russa bem perto do Reino Unido, quem é Burnham e o que ele significa para a Ucrânia. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e não se esqueça de comentar aqui embaixo. Talvez não agora, talvez depois, mas por favor não esqueça de fazer isso. Então vamos por partes. Na segunda-feira, 20 de julho, um navio russo se aproximou das costas da Grã-Bretanha e começou simplesmente a disparar mísseis. A fragata russa Neustrashimi realizou exercícios de artilharia com disparos reais em águas internacionais, a cerca de 40 milhas náuticas. Isso fica a cerca de 70 quilômetros ao sul de Plymouth. É uma cidade portuária no sudoeste da Inglaterra. Os exercícios duraram cerca de meia hora. O que foi isso? Os russos não explicaram. Eles pararam e dispararam mísseis, dizendo que eram exercícios. Os britânicos monitoravam o navio de perto. Durante todo esse tempo, uma embarcação de patrulha da Marinha Real monitorava a fragata russa, enquanto um avião militar francês a acompanhava pelo ar. Ou seja, tanto os britânicos quanto os aliados franceses reagiram imediatamente a um único navio russo. De acordo com as informações disponíveis, a fragata Neustrashimi notificou o navio de patrulha britânico sobre suas intenções antes dos disparos e pediu que se afastasse para uma distância segura, com apenas poucas horas de antecedência. Geralmente, esses exercícios são comunicados com dias ou semanas de antecedência. A formulação do Ministério da Defesa britânico é a seguinte, cito: um navio de guerra russo, acompanhado pela Marinha Real, realizou um exercício com tiro real em águas internacionais a cerca de 40 milhas náuticas ao sul de Plymouth. A Marinha Real monitorou o exercício durante todo o tempo, continua acompanhando de perto a atividade do navio e está pronta para defender a segurança nacional do Reino Unido. E formalmente por si só, esses exercícios militares ocorreram em águas internacionais, onde eles são permitidos pelo direito internacional. Formalmente a Rússia não violou nada, e tudo está de acordo com a lei. Mas os britânicos chamam esse tipo de disparo perto da costa britânica de algo raro, para dizer o mínimo. E todo o sentido da ação não está no lado jurídico, mas sim na demonstração de força. Tipo, sim, isso é totalmente legal em águas internacionais, mas é óbvio que desse jeito os bandidos russos só estavam tentando se exibir, mostrar os músculos, tipo, olhem como somos ameaçadores. Ainda mais porque a fragata Neustrashimi já tinha aparecido antes. Ele escoltava os petroleiros russos por rotas marítimas movimentadas, que são cuidadosamente monitoradas pelas frotas europeias. Ou seja, este é exatamente o navio que protege a frota sombria de Putin, que transporta ilegalmente petróleo sob sanções. E foi exatamente essa fragata que decidiu lançar mísseis em direção ao Reino Unido, aparentemente para mostrar que está realmente pronto para proteger a frota sombria, até atirando e tudo mais. O importante é entender que não se trata de um ato isolado de russos selvagens. Infelizmente, faz parte das constantes provocações da Rússia, que parecem incapazes de viver em paz. A atividade da frota russa nas costas britânicas aumentou significativamente nos últimos meses. No mês passado, o Reino Unido interceptou pela primeira vez um petroleiro da frota fantasma russa no Canal da Mancha. E foi nessa mesma época que um navio de guerra russo fez disparos de advertência bem perto de um iate comum no Canal da Mancha. O ex-primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chamou isso de, abre aspas, um acontecimento profundamente preocupante. Como ele declarou, isso não deveria ter acontecido, é imprudente, e o casal no iate certamente ficou apavorado.
Bem, só imagine, esses idiotas, os russos, eles simplesmente dispararam um tiro de advertência quando havia um iate comum por perto. Apenas um iate com um casal comum a bordo. Esses idiotas simplesmente começaram a disparar mísseis como um aviso para não mexerem com esse petroleiro da Frota Fantasma. Esse navio que está ilegalmente vagando pelos mares internacionais. E então o Ministério da Defesa britânico esclareceu que os disparos não foram direcionados ao navio britânico, mas foram uma tentativa de evitar uma possível colisão. Então, desse jeito, eles estavam meio que tentando assustar. E agora junte tudo isso. O petroleiro da Frota Fantasma, que foi interceptado no dia anterior. Tiros de advertência bem ao lado do iate, onde esses britânicos provavelmente ficaram morrendo de medo. E agora ameaças de verdade. Exercício com tiro real perto de Plymouth. Bem no dia da troca de poder no Reino Unido. Ou seja, a Rússia está metodicamente testando o Reino Unido pelo mar e claramente decidiu testar a resistência do novo primeiro-ministro desde o primeiro dia. Agora, sobre quem é esse novo primeiro-ministro do Reino Unido para quem Moscou preparou esse tipo de recepção. Andy Burnham assumiu o cargo em 20 de julho, substituindo Keir Starmer. Ele é um político de longa data do Partido Trabalhista. Ele entrou no parlamento pela primeira vez em 2001, ficou conhecido como prefeito da Grande Manchester, pelo que ganhou o apelido de Rei do Norte. Burnham rapidamente promoveu uma grande reformulação no governo, tirando do gabinete os aliados do ex-primeiro-ministro Starmer. Vou citar uma nomeação importante para mostrar quem ele é. E o novo ministro das Finanças é John Healey. Ele foi ministro da Defesa. É a pessoa que supervisionou pessoalmente a ajuda militar à Ucrânia. Então, isso é uma ótima notícia. O ministro das Finanças é excelente. A ajuda com certeza vai continuar. Além disso, os cargos de chefe da diplomacia e da defesa também foram ocupados por outras figuras da nova equipe de Burnham. E ambos já declararam que sim, eles também apoiam a Ucrânia. Em seu primeiro discurso, Burnham focou nos problemas internos em seu discurso. Prometeu um plano de 10 anos para combater o aumento do custo de vida e um estilo de governo mais humano. Em política externa, ele afirmou desde o início que não haverá mudança, portanto não vale discutir. Para a Ucrânia, nada mudou muito. Burnham confirmou já no primeiro dia que o apoio britânico à Ucrânia continuará firme e decidido. Segundo Downing Street, em conversa com Volodymyr Zelensky, ele confirmou o compromisso inabalável do Reino Unido com a Ucrânia em sua defesa contra a invasão russa. Literalmente, Burnham disse, cito, "Deixei claro para o presidente Zelensky que não haverá mudanças. Eu estarei 100% ao lado dele." E mesmo antes de assumir o cargo, Burnham deixou suas prioridades extremamente claras em uma entrevista ao jornal Times. Citação: "Minha prioridade será proteger a Grã-Bretanha aumentando os gastos com defesa. Nosso compromisso com a OTAN e com a dissuasão nuclear britânica permanece absoluto. Nossas relações com os Estados Unidos da América continuarão sendo de importância crítica e o apoio da Grã-Bretanha à Ucrânia não vacilará." Vale lembrar que a Grã-Bretanha é um dos aliados mais confiáveis da Ucrânia durante toda a guerra. Foi exatamente Londres que forneceu os mísseis de cruzeiro Storm Shadow, permitindo imediatamente que fossem usados contra os moscovitas. Londres treinou nossos militares e o ex-primeiro-ministro Starmer assumiu compromissos de ajuda militar e integrou o Reino Unido ao Programa Europeu de Apoio Financeiro. Apesar de ser um empréstimo da União Europeia, Starmer afirmou: "Nós também vamos participar e contribuir." A escolha de John Healey como ministro das Finanças também é positiva. Ele tem status militar. O ministro da Defesa prometeu pessoalmente a Zelensky acelerar o envio da ajuda britânica e chamou o apoio à Ucrânia de inabalável. Também é significativo para quem Burnham ligou primeiro após a nomeação. Entre os primeiros líderes estrangeiros com quem ele entrou em contato estavam Donald Trump e Vladimir Zelensky. Ou seja, a Ucrânia para ele é uma prioridade desde o primeiro dia. Zelensky, por sua vez, parabenizou Burnham e declarou que os laços entre a Ucrânia e o Reino Unido estão mais fortes do que nunca. Bem, a única ressalva aqui é que Burnham chegou ao poder em meio a problemas econômicos no Reino Unido e ao crescimento do partido anti-imigração de Nigel Farage. E ele próprio apostou em uma agenda interna e na contenção de gastos. Então, aqui fica uma questão delicada. Será que Londres terá dinheiro suficiente para continuar mantendo esse alto nível de ajuda militar para a Ucrânia?
Mas a vontade política pelas primeiras declarações não sumiu. Resumo: em poucas palavras, o primeiro-ministro mudou no Reino Unido, chegou Andy Burnham, o chamado Rei do Norte, e a Rússia. No primeiro dia do governo dele, a Rússia mostrou força. A fragata Neustrashimi fez exercícios de tiro perto de Plymouth, sob vigilância de um navio britânico e um avião francês. Mas a tentativa de Moscou de intimidar o novato, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, aparentemente não funcionou. Burnham, desde o primeiro dia, declarou que estará 100% com a Ucrânia, confirmou o apoio inabalável e chamou de prioridade o fortalecimento da defesa e a proteção especificamente contra a ameaça russa. Para a Ucrânia, isso mostra que um dos principais aliados segue ao nosso lado. A mudança de poder em Londres não alterou em nada o curso de apoio à Ucrânia. Então, os músculos que a Rússia exibiu perto da costa britânica não causaram nenhuma impressão. Na verdade, foi o contrário. Mais uma vez lembraram a Londres quem é o verdadeiro inimigo e que é preciso realmente investir mais dinheiro na defesa contra esses bárbaros russos. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho de um canal independente no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Serei grato por qualquer apoio seu, porque é justamente graças ao seu apoio que existimos e continuamos trabalhando. Por hoje é só. Cuidem-se, até mais.